O livre-arbítrio está mudando. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Que pergunta esta é? O livre-arbítrio, você poderia dizer, é livre-arbítrio? Como isso poderia mudar? Ou ele é livre ou não? Bem, é a forma como vocês o percebem, meus queridos. Vamos separar alguns exemplos. Você entra em uma loja e há 5 itens e você tem um livre-arbítrio para escolher qualquer um deles. Vá adiante. Você escolhe 1, 2 ou 5. Você pode fazer qualquer coisa que quiser. No dia seguinte, você entra na loja e há de 15 a 20 itens. Pergunta: o seu livre-arbítrio mudou? E a resposta é: o seu livre-arbítrio não mudou, mas o que você poderia fazer com ele mudou. E de repente, você pode escolher mais itens do que você jamais pôde antes. Então, a liberdade de escolha permanece a mesma. Mas podemos dizer que de repente foi realçado, porque aquela loja mudou. E se você quer algo controverso, eu darei este para você também. O livre-arbítrio. Você tem a liberdade de caminhar sobre a água. E você diria: bem, se eu realmente fosse estúpido, eu poderia tentar. Então poderia haver alguém que então caminharia sobre a água. E você poderia dizer: bem, qual a diferença? E se as coisas tivessem mudado tanto que a física ao seu redor permitisse estas coisas? Você então diria que seu livre-arbítrio teria mudado? Ou, em vez disso, você diria que você tinha uma escolha muito maior do que jamais antes? E este é o tema, agora mesmo. E é um grande tema, é um belo tema. E é um tema que eu adoro dar a vocês. Eu disse a vocês antes que aquela coisa que vocês chamam de o véu está começando a ser levantado. Poderíamos dizer que ao invés de ser levantado, ele está ficando mais fino, porque na verdade não é um véu, não é uma cortina, é uma energia que até agora tem separado as dimensões. E aquela energia que separa as dimensões começou a mudar, principalmente devido à consciência do ser humano. Uma consciência, a propósito, que tem energia. Consciência é energia. Algum dia, ela será um ator na física também, quando poderá ser medida de forma correta, apropriada e analisada por aquilo que ela é. E, de fato, ela é parte de um cenário multidimensional. Então, se aquilo que você chama o véu está começando a se afinar, isso significa que há muito mais de coisas que podem passar entre as dimensões. Nós já dissemos antes, é quase como se aquele véu estivesse começando a se afinar, de forma que muito mais coisas estão vertendo através dele. Mas o que nós não mencionamos é isto. Aquele véu sempre teve 2 vias. Você não pensa nisso dessa forma. Você pensa nele como um reino celestial, de um lado, e você diria que você está do outro lado. A sua alma está lá e você está aqui, é branco ou é preto. Em alguns casos, tem estado tão espesso que há aqueles que são espirituais e que dizem que não se pode nem mesmo falar com Deus, porque isso é sagrado demais, o véu é espesso demais, você precisa ir comunicar-se através de outra pessoa. Então eles, de alguma forma, atravessarão aquele véu, mas você não pode. É assim que vocês sempre pensaram a respeito do separador, por assim dizer, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é você. E agora nós estamos dizendo, reformule o seu pensamento a respeito do que ele realmente é. Pense nele como uma energia que pode ser ajustada com precisão, usando o botão, e pode ser uma parede completa ou invisível. Uma parede completa ou invisível. E a densidade dele também muda. Até agora, tem sido muito espesso. Não muito tem atravessado este véu por elos. E sempre teve aquele mesmo sentimento a respeito de você sentado em oração ou tentando se conectar com o outro lado. Ou estando frustrado, talvez, por ter funcionado ontem e não funcionou hoje tão bem. Então pense em você mudando aquele dial e de repente está muito mais transparente. Então eu disse algo há um momento atrás, mas eu quero realçá-lo.
Vocês sempre foram capazes de ir de um lado para o outro neste véu. Isto é você comunicando-se com aquilo que é sua parte, que é a alma. É lá que o eu superior está. E aquilo é parte do que é a sintonização, com o que vocês chamam de a glândula pineal. Aquela glândula em você é a janela para a alma. Meus queridos, e nós sempre dissemos que há uma parte que é a parte do seu corpo literalmente responsável por isto. O que isso está dizendo, e que você precisa ver, e que você sabe, eu realmente quero entregar isto a você, é que a loja na qual você está comprando ficou muito maior. E as escolhas, usando o seu livre-arbítrio, estão começando a se tornar muito, muito maiores. Agora, eu sei que eu falo em metáforas, mas vamos nos tornar práticos. Quantos de vocês tentaram no passado conversar com suas células, como eu tenho dito a vocês por anos e anos? Você poderia dizer, bem, eu tentei, eu não vejo isso, eu não sinto. Às vezes, eu conversei com as minhas células e eu comecei a rir, porque eu não acho que realmente haja algumas células ouvindo a mim. Eu quero que você repense todo esse cenário, porque há. Vamos rever aquilo por um momento. Porque uma das novas ferramentas, por assim dizer, de uma melhora na escolha do livre-arbítrio é de você com o seu corpo. Se você tem um corpo multidimensional que é sagrado, e você tem, se o véu está começando a se afinar, e se aquela energia da sua consciência pudesse agora atravessar melhor do que jamais antes. Eu não compreendo. Alguns de vocês estão vindo com essa conversa a respeito de conversar com seu corpo? Então, deixe-me rever por um momento. Cada célula em seu corpo presta atenção ao chefe. E quando eu digo presta atenção, elas realmente estão sintonizadas com a sua consciência. Precisa ser assim. Alguma vez você já pensou que este é o seu veículo? Tudo que é você recebe seus comandos e a energia da consciência que você desenvolve. Então, se alguém disse a você, há muito tempo atrás, talvez na medicina, que você não tem nenhum controle sobre nada, você aparece e espera que tudo funcione, isso está começando a mudar. Na verdade, essa nunca foi realmente a situação, mas esta é a percepção. E se, em vez disso, fosse assim? Você aparece e a sua consciência é sempre vista como o chefe. Poderíamos dizer que a estrutura celular do seu corpo está sempre olhando para cima, para descobrir o que o chefe está pedindo. E é aí que a energia das afirmações entra. Você afirma aquilo que o seu corpo é equilibrado e perfeito, e o seu corpo ouve e faz o seu melhor para estar equilibrado e perfeito. Se você nunca fala com o seu corpo, ele simplesmente está por conta própria e faz o que quer que ele faça. Você está entendendo isto? Esse seu livre-arbítrio começou a ser realçado, então agora, mais do que em qualquer outro tempo, você pode olhar para o corpo e dizer, obrigado, eu te amo, aqui está o que eu quero, aqui está o que nós faremos. Dor vai embora. Não há nenhum motivo para a dor, querido corpo. Isso não contribui para a magnificência de quem eu sou. Então vamos nos livrar dela agora. E você começa a trabalhar com o seu corpo de tantas formas. Doença, você não é apropriada. Coisas obscuras, vocês não são apropriadas. É uma conversa que nós sempre dissemos que é possível, e agora até mesmo o seu livre-arbítrio é realçado de forma que possa ser mais grandioso e maior do que jamais antes. Isso é para você? Isso é prático bastante. Ou parece tolice? Por que você não pratica? Por que você não vê se pode entrar em contato com aquelas células em seu corpo? E não se surpreenda se houver uma mudança repentina em seu corpo, talvez até mesmo um pouco desconfortável. E elas dizendo, quem está falando? Eu nunca ouvi sua voz antes. E você diz, sou eu. E o corpo inteiro dará um suspiro de ar fresco, dizendo, finalmente ela está falando comigo. Finalmente ele está falando comigo. Você tem controle sobre tantas coisas que você nunca pensou que tinha.
E essa é apenas uma parte simples da incrível mudança e melhoramento do livre-arbítrio. Sim, o livre-arbítrio está mudando e está melhorando. E assim é.